E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava aqui pensando em nem gravar esse vídeo, eu ia mandar só texto nessa semana, para quem não é meu aluno, só esclarecendo aqui, essas aulas no YouTube são para complementar aspectos da sala de aula, aspectos de texto que eu já passei, e aí eu estava pensando nessa semana mandar só o texto, mas aí acho que é bom fazer um vídeo explicando alguns aspectos, né? São dificuldades, hoje o vídeo estou gravando meio minha cara aqui, né? Sem a luz, que eu sempre uso, mas enfim, são dificuldades que nós temos que romper. Inclusive eu estava aqui, quando eu decidi gravar esse vídeo, tive que esperar um pouco, porque tinha um carro com som alto aqui na frente, ele até filosofou, né, dizendo que quando o mel é bom, a abelha sempre volta. E depois dizia que são 30 ovos por R$ 10. Mas vamos pro vídeo, vamos falar de Roma hoje. Bem, pessoal, sendo bem direto, até 509, os romanos viviam numa monarquia dominada pelos etruscos. E aí você tinha os grupos principais da sociedade, né? Os patrícios, que eram os pater famílias, elites. Você tinha também os plebeus, os clientes, os escravos. Então, o patrício era elite, os plebeus eram os trabalhadores mais pobres. Você tinha os clientes com uma camada intermediária, que também eram plebeus, também eram pobres, mas tinha uma proteção, vamos dizer assim, dos patrícios. E aí você tinha os escravos fechando o quarteto do grupo principal, dos grupos principais, sendo que os escravos muitas vezes eram escravos por dívidas, então se escravizavam para pagar a sua dívida junto aos credores. Nessa época, os plebeus eram a maioria, não os escravos. Mais à frente, que os escravos vão se tornar uma massa poderosa numericamente, né? Poderosa, assim, em quantidade. Nesse momento, a maioria dos escravos, os escravos, inclusive, você vendo que o L e o R hoje está com problema, né? A maioria dos escravos, inclusive, eram plebeus endividados. Plebeus eram a maioria da população. Inclusive, muitos dos escravos, a maioria dos escravos eram plebeus com problemas econômicos. Então, por volta ali de 509, 510 a.C., os patrícios, as elites, tomam o poder. Aliás, o termo patricinha provavelmente é uma derivação desse patrício, né? Patricinha seria elite. Então, os patrícios, que são os pais das patrícias, os patrícios romanos, as elites romanas tomam o poder em 509, 510 a.C. e implantam uma república. E aí, ao longo da república, o que chama atenção é a todo momento a luta dos plebeus, que é a classe mais pobre, a luta dos plebeus por uma maior participação política. E aí isso vai crescer, diminuir, de acordo com o tempo. Isso se assemelha um pouco ao processo que nós vimos lá quando nós falamos de democracia ateniense, né, em que os demos, há um constante processo dos demos de buscar mais poder para a camada popular, e aqui no caso a gente vai falar dos plebeus, que são os grupos mais pobres de Roma, mais numeroso, e os plebeus querem mais poder político, evidentemente. Os principais órgãos da República Romana, o principal órgão era o Senado. Ali eram tomadas as principais decisões e o principal cargo da República Romana era o cargo de cônsul. O Senado fiscalizava os órgãos diversos da administração romana e o cônsul presidia o Senado. Inclusive, em caso de guerra, o cônsul era o líder máximo que guiava as ações. Com a expansão durante a República Romana, houve um aumento do número de escravos em Roma para fazer diversos serviços. Trabalho agrícola, que a gente logo pensa assim, né? O escravo no trabalho agrícola. Mas além do trabalho agrícola, havia as obras na cidade, havia mineração, inclusive trabalhos intelectuais. Vou contar uma historinha aqui de alguns segundos. Quando eu fiz vestibular para entrar na faculdade, tinha uma questão sobre trabalho escravo em Roma, e aí eu fui eliminando as alternativas, e aí sobrou uma alternativa lá, que escravos eram inclusive professores em Roma. E eu falei, pô, não faz sentido para mim um escravo professor em Roma, mas enfim, vou marcar essa, porque por eliminação é essa, e o gabarito estava correto. Então, fique ciente, mas eu, como era um estudante de ensino médio, igual a vocês, e agora por isso que eu sempre friso que em Roma havia também trabalhadores, escravos, intelectuais, inclusive professores. Bom, então vamos lá. Roma fazia guerra, conseguia escravos, conseguia muitas terras. As terras conquistadas eram consideradas terras do Estado romano. Então, essas terras conquistadas pelo governo romano, elas eram vendidas. E quem comprava a terra? Quem tinha condições, os nobres. Então, é um paradoxo aí. O Império Romano avança,
tem cada vez mais terras, mas ao invés de ocorrer uma melhor distribuição dessas terras, há o processo inverso, há uma concentração de terras. E aí o problema da concentração dos grandes latifúndios, vamos dizer assim, se agrava. E isso vai gerar uma insatisfação social. Houve até algumas iniciativas de reforma agrária com os irmãos Tibério e Graco. Tibério e Caio Graco, né? O Tibério foi inclusive assassinado devido a essas ideias. O Caio, um pouco mais tarde, o Caio Graco, conseguiu um pouco mais tarde implementar uma reforma um pouco tímida em algumas regiões de Roma, mas enfim, não progrediu e a desigualdade continuou, a desigualdade de distribuição de terras persistiu no território romano. Então deixa eu explicar alguns processos aqui importantes agora. O exército é cada vez mais poderoso em Roma, porque Roma de cidade se torna um império, e isso graças às grandes conquistas do exército. E esse exército é remunerado. Muitos plebeus veem no exército uma oportunidade de emprego. Então, muitos plebeus integram agora o exército, são remunerados. O exército é muito bem visto pela população, tem um poder muito grande, até para controlar revoltas sociais. Além do exército, que é um grupo importante, então, há os plebeus, que é um grupo muito numeroso, importantíssimo em Roma. A maioria dos plebeus tem sérios problemas econômicos. Então você tem dois grupos numerosos que fazem uma pressão muito grande sobre os governos. Então chega um determinado momento que os militares passam a ocupar sistematicamente o poder. Os militares passam a ser os governantes de Roma seguidamente. Até que chega um desses militares chamado Júlio César, talvez o mais famoso dos governantes romanos, até que chega Júlio César, e Júlio César então vai concentrando cada vez mais poderes até se tornar o chefe máximo, o imperador romano, numa transição, então, que Roma deixa de ser república e se torna império. Então, Roma era uma monarquia, se tornou uma república controlada pelos patrícios, pelas elites, plebe e exército adquirem cada vez mais poder, há uma desigualdade crescente em Roma, uma concentração de terras nas mãos das elites, e isso explode de modo que os militares precisam administrar Roma para conter convulsões sociais. E dessa constante presença dos militares no poder em Roma, vai haver uma nova transição. Monarquia, agora nós estamos numa república, vai haver uma transição e Roma vai se transformar em império aí na sua fase áurea, que nós vamos ver em outra ocasião. Então é isso, pessoal. Trouxe aqui alguns aspectos sobre Roma. Espero que vocês lembrem da maioria das coisas que eu falar aqui. E se você não lembrar de nada, só de você lembrar que Roma é amor ao contrário, já tá bom demais, tá bom? Abraço.